Olá, meu nome é Gui Barcelos e esta é uma telelição sobre o que é ser biólogo para mim. O que é ser um biólogo? Né? O que é se dedicar ao estudo da vida? Cada um que se dedica a essa ciência, naturalmente tem a sua iniciação e a percepção dessa vocação de maneira sui generis. Cada um se descobre biólogo e cientista de um jeito distinto. Eu, particularmente, diria que foi muito precoce essa minha inclinação para estudar a vida, porque tive várias influências, mas tive uma influência em casa pelo meu pai, que é oceanólogo e que trabalha no Museu Oceanográfico da Universidade Federal do Rio Grande, que é um museu mágico. E eu tive o privilégio de, desde muito pequeno, vivenciar o museu. E vivenciar o museu em toda a sua ludicidade. Humberto Eco dizia que o conhecimento sem alegria é uma idiotice. E eu muito cedo percebi que havia uma imensa alegria no conhecimento. Pelo convívio com os pesquisadores nos laboratórios do museu, pelo convívio com meu pai, que é um entusiasta e um homem de uma energia e de uma volição pelo saber, pela humanidade, pelo meio ambiente admiráveis. Então eu via já nessas pessoas esse interesse e essa centelha. Essa centelha que eu, quando formo professores, digo, nós precisamos acender essa chama ou mantê-la acesa nos nossos alunos. Nós precisamos manter vivo no nosso aluno esse olhar infantil em relação à natureza. E é esse olhar que eu tenho até hoje. Ainda ontem eu olhava encantado para o pessegueiro, eu vejo daqui, o pessegueiro do meu jardim, que está amarelecendo, e fiquei imaginando todos os hormônios vegetais, o ácido abscísico, ali circulando dentro do vegetal, a apoptose acontecendo, as folhas se perdendo, as gemas se formando, e já fiquei imaginando as gemas das folhas germinando dentro de alguns meses, né, depois de agosto. Então, manter vivo esse olhar não somente analítico e racional, mas um olhar de encantamento em relação à natureza. Então, muito cedo, eu me lembro de coisas assim, eu tenho flashes de passagens de vivências no Museu Oceanográfico. Havia um pesquisador que estudava as tartarugas, o tigre d'água, cujo nome científico é Trachemis dorbini. E ele tinha um tanque imenso no qual ele marcava, cada uma tinha um número. E eu ficava muito indignado com aquilo, então eu queria dar nomes a todas elas, porque eu não queria que elas tivessem só um número. Claro, ele fazia um acompanhamento do desenvolvimento desses répteis aquáticos. E também me lembro dos axolotes, que são um anfíbio da espécie Ambystoma mexicanum, que é um anfíbio que jamais chega à fase adulta por inteiro. Então ele se reproduz mesmo tendo o corpo ainda de larva, brânquias expostas. Devido à baixa quantidade de iodo na alimentação deles, eles passam por algo chamado neotenia ou pedogênese, ou seja, como filhotes eles já são capazes de se reproduzir. Eles têm um corpo de filhote, contudo, eles têm uma maturidade sexual de adulto. Então eles se mantêm aquáticos, eles não se tornam salamandras, que são os urocordados, não, que são os caudata dos anfíbios. Eles têm aquele corpo de salamandra, mas algo que lembra um girino. É muito interessante. E me lembro deles lá no Museu Oceanográfico. Também me lembro da baleia azul, quando resgataram uma baleia azul, encalhou no museu, na Praia do Cassino. E morreu. A baleia azul morreu, uma baleia de 26 metros. Eu devia ter uns 6 ou 7 anos de idade. E o meu pai foi com uma expedição de soldados e pesquisadores e voluntários para macerar e trazer a ossada dessa baleia azul para o Museu Oceanográfico. E eu me lembro da chegada dessa baleia, que se espalhou por toda a cidade uma miasma fétida, imaginem toneladas de carne, músculo e lipídio em decomposição. E eu me lembro até hoje do cheiro forte dessa baleia, repugnante, e ao mesmo tempo do espanto que isso me causava. Aquelas vértebras maiores que uma roda de caminhão, aquelas costelas gigantescas que mais pareciam
cavernas de um barco, a quilha de um barco, e depois ela sendo armada no jardim do Museu Oceanográfico. E outra lembrança também da minha iniciação científica precoce, eu diria da minha iniciação naturalista precoce, foi quando fomos, eu e meu pai, nós não tínhamos passeios de domingo, nós tínhamos saída de campo. Então nós fizemos coletas de amostras no navio encalhado, navio Altair, na Praia do Cassino, que está lá até hoje, já bastante deteriorado. E nós coletamos poliquetos, coletamos algas, Ulva lactuca, que é uma alga com um verde esmeralda muito bonito, e coletamos mexilhões. E aí eu preparei as amostras e então comecei a fazer um museu em casa, com amostras e exposições e coleções de moluscos, de fósseis. E isso tudo me despertou um interesse pela vida. Ao mesmo tempo, tendo uma mãe arte educadora que me chamava a atenção para o mundo das artes, para o mundo da criação. Lichte dizia que a arte é um meio que nós temos de nos esconder do mundo, mas é também o melhor meio que existe para nós nos incluirmos no mundo. Então nós nos acoplamos ao mundo pela arte. E o cientista, ele precisa ter a sensibilidade de um artista. O cientista, ele não pode perder a sensibilidade artística da subjetividade que há em cada coisa. E os grandes cientistas que conheço, e não são poucos, todos têm o olhar infantil, o encantamento do olhar que brilha quando contempla, e também tem a sensibilidade do artista que é capaz de criar em cima da técnica, de ir além da técnica, de ir além do método. Então, isso tudo não me formou como um grande cientista, porque não me considero sequer um cientista. Tenho um treinamento de cientista, tenho um doutoramento em educação, sou talvez um cientista da educação. Mas se me perguntarem como eu quero que se lembrem de mim, quero que se lembrem de mim como um professor que dava aulas interessantes. Um professor que gostava de ensinar e que sabia ensinar. Acho que reconheço essa como a minha maior competência. Mas como eu descobri que gostava de ensinar e que isso era o meu métier, que era a minha vocação, isso não é uma coisa misteriosa, mística, esotérica, enigmática. Isso é uma questão de autoconhecimento, de autoexploração. No ensino fundamental, meus interesses eram muito amplos. Então não dá para dizer, o que quer ser quando crescer? Então eu variei de diplomata a artista, a ator. Depois, no ensino médio, eu comecei a ficar pela medicina. Aí me perguntaram assim, o que na medicina te interessa? Eu disse, me interessa a biologia molecular, a bioquímica, a biomedicina, a microbiologia. Então alguém me diz, mas por que não faz biologia então? Eu disse, pois é, né? Não envolve toda a parte clínica que não me interessa tanto assim. Acho que eu tinha um pouco de medo de dizer que queria biologia, porque pega bem querer ser médico, né? É comercialmente mais interessante ser médico. Não que os médicos não precisem ser vocacionados, pelo contrário, precisam e muito. Mas entre dizer quero ser biólogo e quero ser médico, bom, tirem suas conclusões. Até que então assumi meu interesse em biologia. E tivemos na escola, um dos poucos momentos interessantes que eu tive na minha escola, de palestras e aulas. Não estudei numa escola muito legal, não tive o privilégio que meus alunos têm de estudar numa escola que se preocupa com eles, né? Uma escola que cuida deles, que cuida do aprendizado, que está voltada para o crescimento pessoal deles e não só com acumular pontos para chegar a um número e aí então seguir adiante, né, nesse acúmulo de capital intelectual. Não, que busca formar seres humanos, que tem foco no ser humano. Eu tenho a alegria de estar hoje como professor numa escola que vai no outro sentido daquela escola na qual eu fui aluno, né? Porque eu me tornei professor por vingança, quer dizer, eu serei um professor para não fazer o que a maioria dos meus professores fizeram. Tive grandes professores na minha formação profissional. Não tive grandes professores, tive poucos grandes professores, bons professores na minha formação de educação básica. Mas enfim, isso não vem ao caso. Tive o privilégio de ser aluno do professor Piragini, Milton Piragini, esse cito nominalmente, um dos mais brilhantes professores que tive no cursinho. Era professor da universidade, aposentado, e lecionava no curso pré-vestibular.
professor Piragini foi professor do meu pai, influenciou meu pai pela oceanologia e me influenciou profundamente pela biologia. Se eu tinha alguma convicção ali, eu ratifiquei. Eu quero ser biólogo e quero ser como o Piragini. Porque o cara chegava e ele conseguia abrir aquela cornucópia de conhecimento. Ele conseguia fazer aquela torrente de conhecimento e expor a erudição, mas expor com gosto, assim, um conhecimento enciclopédico, professor à moda antiga, mas no melhor sentido. Um professor que tinha profundo conhecimento e amplo. Um professor que não tinha só uma especialização em uma área. Era alguém que era capaz de falar sobre toda a biologia sem ser raso. Era profundo sem ser chato e era amplo sem ser superficial. Algo raro. O professor Piragini é um exemplo, né? E desenhava bem, escrevia bem, falava bem, era engraçado. Tinha uma presença de cena, né? Porque o professor precisa ter isso, precisa ter presença de cena. Né? O professor Piragini tinha isso. Eu disse, nossa, eu quero ser que nem esse cara. E pensava assim, tomara que na faculdade eu encontre pessoas desse quilate. De fato, encontrei. Fiz vestibular em 2005 para biologia na PUC, fui aprovado. A densidade era uns 8 por vaga, era disputado o curso à época. Entrei muito entusiasmado e mantive esse entusiasmo aceso. Tenho orgulho e júbilo de dizer que a PUC-RS é a minha alma mater. E nessa universidade eu aprendi, eu já tinha um interesse, eu já tinha um encantamento pela natureza, mas nessa universidade eu aprendi a ensinar, eu aprendi a aprender, eu aprendi a sistematizar o conhecimento e aprendi o que era ciência, num sentido formal e profissional. E saí de lá preparado para lecionar, preparado para entrar em cena na sala de aula. E também preparado para seguir a minha formação posterior como pesquisador. E lá tive 2 experiências que valem ser apresentadas, que é de iniciação científica na entomologia, com o professor Gervásio Carvalho. Eu sabia desde o início que a entomologia não era o meu interesse de pós-graduação, mas ali vi como importante a experiência de vivenciar a pesquisa em um laboratório numa área que não seria a minha, mas ver como funcionava, estar ali inserido como iniciação científica, como IC, auxiliando os mestrandos, auxiliando uma mestranda que se tornou minha grande amiga, a professora Andressa Palladini, que é professora da UFSM hoje, e ali ela fazia o mestrado à época. O convívio, o vínculo que se cria, este vínculo afetivo que nós criamos com o laboratório, com o orientador, com a rotina e com o interesse em participar daquela produção de conhecimento. Então ali fiquei 1 ano e foi importante para que eu percebesse como funcionava um laboratório, como se davam aquelas rotinas, como cada um estava imerso no seu mundo, mas ao mesmo tempo dialogando com o outro e produzindo soluções para os problemas que surgiam, testando hipóteses, descrevendo fenômenos. Então ali fiz algo que eu recomendo aos meus ex-alunos quando vão para a universidade. Façam uma iniciação científica numa área que não será a sua. Adquira uma expertise, não pela utilidade, porque nem tudo que nós fazemos precisa ser útil, mas pelo crescimento pessoal, para conhecer pessoas, para crescer, para ser desafiado, para se desacomodar e perceber o quanto nós sabemos pouco, porque este é um ponto fundamental para nós seguirmos adiante. É o reconhecimento da nossa profunda ignorância sobre quase tudo, e isso então nos motiva a sempre diminuir a ignorância, né? Tal como organizar a casa, a biblioteca, é sempre diminuir a entropia. Organizar o saber, crescer intelectualmente é sempre tentar diminuir as minhas ignorâncias sobre tudo, e isso me ajuda a diminuir os meus preconceitos, ajuda a diminuir os meus desentendimentos. Isso aumenta consideravelmente as minhas indignações e os meus espantos e os meus interesses e as minhas inquietações e as minhas pulgas, né? Nada mais triste que um cão sem pulgas. Então, essa busca por saber é uma busca por sarna para se coçar. Mas, enfim, depois que saí do laboratório de entomologia, fui para o laboratório de bioquímica estrutural, ou bioinformática estrutural, no qual tive uma profunda e um intenso envolvimento com a pesquisa, produzi alguns artigos,
com o meu colega Luiz Fernando Timers, que é hoje professor da Univates, um pesquisador de ponta na área de bioinformática estrutural, voltada para o desenvolvimento de fármacos, professor Rafael Cáceres, que é pró-reitor da UFSPA, também biologista molecular, com uma formação em química, biologia molecular e medicina, né? Uma pessoa com uma capacidade de atacar um fenômeno e compreendê-lo em diversas perspectivas, né? E isso é interessante porque é um giro entre os pontos de vista que permite uma abordagem multidisciplinar e soluções interessantes voltadas para a saúde humana. Em suma, ali tive essa formação como cientista de hard science. Não que eu seja, mas ali eu vi como funciona. Então, ali eu aprendi como se produz um artigo, como se coleta dados, como se sistematiza os dados coletados, como se elabora uma introdução, metodologia, discussão dos resultados, conclusões. Como funciona a rotina de um laboratório de pesquisa, que é muito parecida em qualquer laboratório do mundo e cada um tem o seu jeito especial de fazer, mas todos têm um sistema. Tive o privilégio de ser orientado de iniciação científica pelo Dr. Walter Azevedo, que é pesquisador do CNPq, talvez um dos maiores atualmente da biocristalografia. Aprendi a compreender as proteínas e o professor Walter me fisgou e nos fisgou, aquela turma, naquele momento, com as suas aulas, porque ele, além de ser um bom pesquisador, era um bom didata. Ele sabia expor o que sabia. Ele tinha essa competência de apresentar com fascínio aquilo e fascinar os outros. Então, eu me lembro de chegar numa aula e ele ter botado uma shikimato-quinase, que é uma enzima que faz fosforilação, rotando numa animação, e tocava então o Concerto de Brandemburgo número 3. E aí ali ele fez uma aula sobre astrobiologia, falando sobre uma sonda da Terra que levou discos com as gravações dos concertos de Brandemburgo, sobre a busca de vida fora da Terra. Enfim, me encantei por essa área e decidi que faria mestrado em biologia molecular, doutorado em biologia molecular e que me dedicaria a este métier. Foi quando eu fui convidado pelo professor Walter para fazer os textos de divulgação sobre evolução molecular, era 2009, ano em que me formei. Pesquisava à época peptídeos pré-bióticos, sobre peptídeos que teriam sido as primeiras moléculas autoadaptativas. E ali eu participei da criação de uma exposição interativa no Museu de Ciência e Tecnologia da PUC, que é uma das joias que nós temos dos museus aqui no Rio Grande do Sul. Fui convidado para fazer o texto que seria publicado no livro, na inauguração da exposição, e uma exposição na qual havia um peptídeo numa espécie de monitor holográfico, uma coisa modernosa, e que então mostrava as primeiras moléculas complexas, os primeiros polímeros, os primeiros seres vivos do mundo de RNA, e aquilo me encantou. E eu fui convidado a ficar na exposição em algumas circunstâncias para apresentar aquela exposição. Bom, eu ali percebi que a minha inclinação maior não era a pesquisa no laboratório de bioquímica estrutural, era sim o ensino. Então me formei, me desliguei do laboratório e fui convidado pela professora Regina Borges, que foi minha orientadora de mestrado e uma parte do doutorado, depois o professor João Arres, para fazer mestrado e posteriormente doutorado em Educação em Ciências e Matemática. Em 2010, eu fui convidado por uma escola filantrópica, particular, de Cachoeirinha, para lecionar, porque eu havia apresentado o Museu Oceanográfico numa ocasião em que estava visitando meu pai. O mediador não fora e meu pai disse, vai lá e mostra o museu para esses alunos que chegaram agora, que o mediador não veio. Então eu apresentei o museu para aqueles alunos daquela escola de Cachoeirinha, RS, e a supervisora, minha amiga Viviane, orientadora pedagógica, me disse assim, me passa o teu contato. Eu não tenho um papel, na época nem tinha cartão de visita, cartão profissional, e então, pela primeira vez me chamaram de professor em fevereiro de 2010, que a Viviane me ligou me pedindo para eu ir na escola, porque os alunos queriam que eu lecionasse na escola. Aqueles alunos que assistiram a minha apresentação, a minha mediação na visita ao Museu Oceanográfico. Ali eu tinha ensinado para eles o que era a navalha de Oca. Eles tinham me perguntado,
Estes círculos de macega que crescem na Ilha da Pólvora, que é uma marisma, uma espécie de manguezal, só que sem mangue, são marcas de extraterrestres. Eu disse, olha, vamos aplicar a navalha de Ockham. Um extraterrestre terá vindo de outra galáxia, viajado dezenas de anos-luz para ficar fazendo desenho no mato, desenho na macega. Na verdade, isso assim cresce porque é mais vantajoso do ponto de vista energético o vegetal ir se alastrando dessa forma para se proteger do vento. Eles riram muito dessa história, pelo jeito que eu falei na época. Então ali eu percebi a minha inclinação para ser professor e também um pouco para ser um pouco clown, né? Porque um bom professor precisa ter esse lado mais ator e mais bufão. Porque pelo menos os bons professores que tive me faziam rir muito. Alguns faziam a gente chorar também. Mas precisam fazer a gente rir, precisam contar histórias. Um bom professor é um bom contador de histórias. E ali iniciei a minha carreira no magistério, que hoje completa 10 anos. Por que eu estou falando isso? Porque estas vivências são as vivências que nos formam. São as vivências que... Nós temos a formação profissional sistematizada nas instituições, mas estas experiências sui generis, né, do mediador que não foi, eu fui apresentar à escola, do meu pai que me levou numa saída de campo, da minha avó, Judite Cortesão, que me contava a história da origem do universo e me explicava que o planeta girava ao redor do seu eixo e que essa rotação nem sempre foi aceita e que muita gente foi para a fogueira por dizer que havia uma translação da Terra. Então isso me evoca Giordano Bruno, que dizia que há 2 altos na vida, os afetos e o conhecimento. Então é essa relação afetiva com o conhecimento que forma um cientista. Essa relação de encantamento. Sempre há alguém que nos inspira e nós temos este papel de inspirar os outros. Então, este é o meu depoimento que diz muito a respeito de mim, porque eu me considero um professor full-time. Assim, eu sempre estou pensando, bom, como levar isso para a minha sala de aula? Como carregar isso para a minha praxis? Que é esse encontro maravilhoso da teoria e da prática. Porque as teorias elas estão em movimento de acoplamento e rotação sinergética com a prática. Isso forma a praxis. Então, essa praxis se dá por meio da homogeneização daquilo que nós somos como profissionais e daquilo que somos como pessoas. Porque as nossas vivências pessoais são levadas para a nossa sala de aula. Nós não somos em sala de aula somente aquele profissional que se formou. Nós somos também aquela pessoa que viveu a sua vida em toda a sua plenitude. Então, eu acho, mais penso do que acho, né? Que um cientista para se formar não basta ter graduação, mestrado, doutorado e produção intelectual na plataforma Lattes. É preciso ter, sobretudo, o interesse em transformar a vida humana, em enriquecer a subjetividade, em melhorar a vida em sociedade, em ter um compromisso com a natureza, não só com a sociedade, mas também com a biosfera como um todo. É ter a noção dessa responsabilidade, de que nós talvez não venhamos a salvar o mundo, que nós não vamos mudar tudo que está errado, mas que nós temos um papel de lutar para isso, de lutar para fazer com que as pessoas vejam a natureza não como algo externo a elas, mas que as pessoas percebam que fazem parte da natureza e que essa força que nos insufla e nos irmana é uma força que é fundamental que nós a percebamos e a saibamos utilizar em favor do que há de mais fantástico, que é essa jornada no descobrimento. Porque quando a gente desarma um enigma, quando a gente descobre uma resposta, surgem outras perguntas. E essa busca por perguntas é o que nos motiva. Nós, cientistas, nós, pessoas curiosas. Então eu encerro dizendo o seguinte, que o que eu aprendi com a minha avó, Judite Cortesão, minha avó emprestada, mas minha avó, não era avó biológica, mas era avó, né? Nós nos tratávamos por vó e neto, que é preciso saber, é preciso servir,
é preciso compadecer-se, é preciso maravilhar-se ante a vida e é preciso pedir a Deus a graça de amar. Então, se nós não formos capazes de saber e de servir, nós não seremos capazes de amar. Então, este amor ele precisa ser um amor em ação. E este amor em ação é colocar o nosso saber a serviço do outro. Muito obrigado e até a próxima telelição.